que eu vou ler para vocês. Primeiro, Altamiro Borges, jornalista, membro do Comitê Central do PCdoB, atualmente secretário nacional para a questão da mídia do partido, editor da revista Debate Sindical, autor do livro Venezuela, Originalidade e Ousadia, além de centenas de artigos sobre a política brasileira. Eu já li boa parte dessas centenas de artigos. E é presidente do Centro de Estudo da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Tem o Carlos Lopes, jornalista, médico, vice-presidente nacional do Partido Pátria Livre, diretor de redação do Jornal Hora do Povo, escritor, autor de centenas de artigos sobre economia, política, cultura no Brasil e no mundo, e mais outros temas. Bem, então vamos começar. Em princípio, cada um teria 15 minutos, podendo chegar a 20, e depois a gente abriria para questionamento, pergunta, um debate mais uns 20 minutos, para depois entrar na etapa de eleição da diretoria. Nós estamos combinando que é... Bia, eu faço questão. Agora eu vi que não tinha mais que tem. Lúcio? Tá passando gogó? Esse negócio inibe, a gente fica na boca da gente, não inibe. Então vamos lá. Boa noite a todas e a todos, boa noite. Gostaria de agradecer muito o convite do Sindicato dos Escritores para essa troca de ideias. Gostaria de apresentar aqui algumas opiniões sobre essa questão de mídia e democratização. Vou forçar um pouco a barra na crítica à mídia que nós temos, mas eu acho que isso é mais ou menos consenso, né? E o que é possível fazer para tentar mudá-la, democratizá-la. E gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para problematizar com as besteiras que eu falar aqui. Eu acho isso, eu acho que se estamos reunidos e temos esse tema, é que nós já temos um certo consenso de que a mídia que nós temos no mundo e no Brasil é uma mídia prejudicial à saúde. E eu não estou falando em liberdade de expressão, não estou falando isso, estou falando a mídia, essa coisa entendida como 30 grandes grupos econômicos que controlam 80% da informação e do entretenimento no mundo, e 7 famílias no Brasil que controlam o grosso da informação, do entretenimento e da cultura no nosso país, né? Então ela é uma mídia altamente concentrada, ela é uma mídia, como diz o professor Denis Moraes, que é um duplo poder, ela tem interesses econômicos muito fortes, né? Tem relação com o agronegócio, tem relação com o capital financeiro, né? Tem interesses econômicos muito fortes e tem interesses políticos, ideológicos, de classe também muito fortes, né? Essa mídia que antes de se chamar mídia, uma imprensa, foi uma das responsáveis pela crise no governo Getúlio Vargas, essa mídia que clamou pelo golpe de 64 no Brasil, essa mídia que na Constituinte de 88, todas as bandeiras de interesse da nação e do trabalho, ela se colocou contra, essa mídia. Então ela é uma mídia altamente concentrada e com uma grande capacidade de manipulação. A manipulação, ela não se dá com a mentira, também tem mentira, mas ela se dá, como dizia o professor Perseu Abramo, com um padrão requintado de manipulação, que é o quê? É omitir o que não lhe interessa e realçar o que lhe interessa, né? É isso que a mídia faz, ela omite o que não lhe interessa, né? Ela esconde, né? Então, por exemplo, uma luta de uma categoria de trabalhadores, por exemplo, agora, greve da saúde, está tendo uma greve da saúde, simplesmente a população não sabe, não existe. Agora, se essa greve da saúde causar um congestionamento do trânsito, aí ela realça. Realça como? A greve congestionou o trânsito. Como se o trânsito de São Paulo não fosse congestionado. Mas ela tenta jogar a sociedade contra os grevistas. Então, ou ela omite, ou ela realça para criminalizar. Que é um padrão de manipulação que tem uma capacidade de afetar corações e mentes muito forte. Muito forte. Essa mídia faz a cabeça de muita gente, né? Então, é essa mídia que nós temos. Nós estamos tendo uma cena agora do que é essa mídia. É interessante observar as manchetes, sem entrar no mérito, que eu sei que pode até ter polêmica entre nós sobre essa manifestação coordenada pelo MPL, Movimento Passe Livre, sem entrar até no mérito, né? Mas como que a mídia está tratando esse movimento? É a capa da Folha de ontem, vândalos. São as matérias do jornal, vândalos. Agora, por exemplo, quando trata dos aspas, rebeldes da Síria, armados, eles não estão quebrando vidro, eles estão matando, são rebeldes. Então é a forma de tratar. Eu manipulo a informação.
né? Então, para a sociedade, não existe a reivindicação do MPL. O MPL parece que é uma coisa que nasceu no Estado, não é um movimento que já tem 7 anos de existência, não é um movimento que já teve vitórias, inclusive. Acabou de ter uma vitória agora em Manaus, conseguiu baixar o preço da passagem em Manaus, baixou o preço da passagem em Porto Alegre, né? É um movimento, né? Então, o que fica para a sociedade é vândalos, cenas de depredação, né? Ontem, por exemplo, conversando com companheiros dos sindicatos advogados, vários daqueles policiais que foram filmados, por incrível que pareça, isso é magia, eles já saíram do carro da polícia enfaixados. Uma coisa interessante, quer dizer, o cara apanhou dentro do carro da polícia. Apanhou dentro do carro da polícia. E isso é um destaque. Né? Já os rebeldes, os tais rebeldes da Síria, que são armados pelos Estados Unidos, esses são apresentados como heróis da democracia. Né? Então, é isso que a mídia faz. Né? E com cenas que chegam ao escracho, que são engraçadíssimas. Hoje teve essa cena do Datena, que é excelente. Datena, com aquele jeito de sensacionalista, né? Colocou no ar um questionário. Quem é a favor do protesto? E a população votou. E estava ganhando a favor. Estava dando 2.800 a 1.000. Aí ele mudou a pergunta. Quem é a favor da baderna? Continuou ganhando. Ele retirou a pergunta. Esse é o tipo de mídia que nós temos. Né? Essa cena do Datena é... Quando eu vi... Depois ele aderiu, pois é. Essa cena do Datena eu urinei nas calças de ver. Foi engraçadíssima a cena. É isso, essa mídia é a mídia, por exemplo, que cria todo um terrorismo, né, na economia, né? É a Ana Meba Brega com aquele colar de tomate, falando da inflação, quer dizer, o perigo vermelho deixaram de ser os comunistas, os revolucionários, passou a ser o tomate, o perigo vermelho, né? Que impulsionou o Banco Central, um ato de covardia, né, a mudar a orientação da política monetária. Mudou a orientação da política monetária. Quer dizer, é essa mídia que nós temos. Diante desse quadro, o que fazer? Isso dava até nome de livro, não sei. Eu acho que tem alguns passos. Esse é um tema que hoje está sendo debatido no mundo inteiro. O poder que a mídia atingiu. Em função dessa alta concentração, não é mais aquela imprensa romântica da década de 40 e 50, isso acabou, não existe mais. Se o Cláudio Abramo dizia que liberdade de imprensa é a liberdade do dono da imprensa, se ele falava isso na década de 80, hoje isso é pior ainda. Né? São grandes complexos, é uma grande indústria, né, que junta entretenimento, cultura, informação, que junta várias ferramentas, não é isso? Várias plataformas de rádio, a internet, né? Então, em função desse grande poder, hoje se debate no mundo como dar um certo regramento a isso. Dá um certo regramento, que não se confunde com censura. Na verdade, quem faz censura são os donos da mídia. Eles censuram. É um regramento para garantir verdadeira liberdade de expressão e maior diversidade e pluralidade informativa nos meios de comunicação, principalmente nos meios de comunicação que são concessão pública. Não estou nem discutindo a revista Veja, que dá até horror de falar porque dá de contaminar. Não estou discutindo jornal. Estou discutindo rádio e televisão, que é concessão pública. Como que se regra isso? Esse é um debate que está no mundo inteiro. E que você tem coisas sendo produzidas que são de arrepiar. Por exemplo, o governo chavista, marxista, bolivariano, castrista do Reino Unido, está discutindo regulação de comunicação. E não é nem regulação de comunicação, é um governo conservador, é um filhote da Margaret Thatcher. David Cameron é um filhote da Margaret Thatcher. O governo do Reino Unido está discutindo regulação de comunicação. A partir do chamado relatório Leveson, a partir das denúncias do Império Murdoch, né, das manipulações feitas pelos tabloides do Império Murdoch. O Reino Unido não é nenhum governo revolucionário, não é nenhum governo chavista, mas está discutindo regulação, porque chegou a um grau de abuso, né, que não dava mais. E veja que no caso do Reino Unido, não é nem discutindo para concessão pública, porque para concessão pública,
já existe órgão regulador desde a década de 50. Nos Estados Unidos já existe órgão regulador desde 33. No caso do Reino Unido, está se discutindo na imprensa privada, não concessão pública. Está se discutindo para jornais e revistas. E com decisões do tipo. O relatório Leveson, que agora vira lei, o relatório Leveson diz o seguinte: se um sujeito disser uma mentira num jornal ou numa revista, comprovada mentira, ele paga 1,5 milhão de libras esterlinas. 3,5 milhões de reais. Porque não pode dizer mentira. E o que foi destaque na mentira tem que ser destaque na resposta. Então, se foi manchete, tem que ser manchete. Porque não dá para ser do jeito que é hoje. Quer dizer, os caras falam o que querem e depois colocam uma errata de pé de página, que ninguém vê. Ou seja, acaba com a reputação de uma pessoa, ou de um partido, ou de uma organização social, e depois 3 linhas em pé de página para dizer que errou. Erramos. Né? A Folha, inclusive, vai ganhar o prêmio Errando, só vive errando. É tudo notinha. Né? Isso está sendo discutido no Reino Unido, de David Cameron, do revolucionário David Cameron. Saiu agora um relatório da União Europeia, propondo que todos os países da União Europeia, nós estamos traduzindo o documento, todos os países da União Europeia adotem novos mecanismos de regulação da mídia, porque isso vira um monstro. Vira um monstro. No caso da América Latina, isso é muito mais forte, porque na América Latina, confirmando uma velha tese de um sujeito chamado Antônio Gramsci, um grande pensador, Gramsci dizia: em momentos em que há uma crise da representação política das classes dominantes, a imprensa ocupa o papel de partido do capital. Era isso que o Gramsci dizia. Isso na década de 20, no cárcere. Pois bem, o que ocorreu na América Latina? Houve uma crise de representação política das classes dominantes. Isso se deu na Venezuela com a desintegração do COPEI e da AD. Isso se deu no Equador, isso se deu na Bolívia. Se deu uma crise de representação partidária da direita. A imprensa ocupou esse papel. A mídia ocupou esse papel. E o que esses governos todos estão fazendo? Todos eles estão discutindo mudanças nessa área. Você pega, por exemplo, a Lei de Médios na Argentina, que muita gente critica sem ter lido, nos seus 166 artigos. A Lei de Médios da Argentina é avançadíssima. Avançadíssima. O professor Lalo chega a dizer que é a lei mais avançada do mundo. O relator especial de liberdade de expressão da ONU, né, o De La Rua, que esteve aqui no Brasil, a convite do FNDC, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, falou: é um exemplo de legislação para a área de comunicação. A Argentina está fazendo isso. A Venezuela já fez isso e continua fazendo a partir da Lei Resorte. Saiu ontem que o governo de Rafael Correa, depois da vitória esplendorosa que teve na eleição, né, que de 130 parlamentares elegeu 100, né, o governo Rafael Correa está enviando o projeto que já tinha sido aprovado, mas que tinha sido brecado no Congresso. Está enviando essa semana o projeto. Né? Então todos os países estão discutindo isso. Todos. O Brasil, infelizmente o Brasil não está discutindo isso a partir do governo não. O Brasil é a vanguarda do atraso. A vanguarda do atraso. Não se discute. A lei que existe no Brasil é uma lei de 1962. Para a lei na área de radiodifusão. É uma lei de 1962. Que inclusive o presidente João Goulart, na época, tentou fazer vários vetos. E os empresários da comunicação se organizaram, fundaram uma entidade, que existe até hoje, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT, para ser contra os vetos. A ABERT nasceu contra o presidente Goulart. É a lei de 1962. Não tinha nem TV a cores no Brasil, não tinha internet. Essa é a lei que rege essa área de radiodifusão no Brasil. A Constituição de 88, fruto da onda redemocratizante do país, aquela Constituição que Ulisses chamou de Constituição Cidadã, que era expressão da luta por democracia no Brasil, a Constituição aprovou, apesar que foi o último capítulo a ser votado, e foi o único capítulo que não teve acordo, aprovou um capítulo para a comunicação. Os artigos 220, 21, 22, 23 e 24.
Os artigos, se a gente for ver, são muito bons. Expressam a luta pela democratização do país. Por exemplo, está lá no artigo, é proibido o monopólio. Está lá escritinho, bonitinho. Está lá no artigo, tem que ter um sistema de complementariedade entre comunicação pública, privada e estatal. Não pode ser só privada. Está lá escrito. Está lá escrito, tem que ter estímulo à diversidade, produção regional e produção independente. Está lá escrito. Só que até hoje não foi regulamentado. Não se mexe. Tenta se regulamentar e eles vão para cima e brecam. Nós já tivemos, desde a Constituição de 88, 19 projetos para regulamentar a Constituição. Até no Fernando Henrique. Sérgio Mota fez um projeto que era razoável para o tempo dele. Ninguém mexe nessa área. Porque essa é uma área muito poderosa, com muita capacidade de agendar a política, de eleger e derrubar governo, de desmoralizar pessoas e de projetar heróis. Ela tem muita capacidade para fazer isso. Então ninguém mexe. O governo Lula, no primeiro mandato, eu costumo brincar que ele firmou um pacto, ou melhor, 3 pactos. Um pacto com o capital financeiro, que foi a tal da Carta ao Povo Brasileiro, que era não vamos mexer nos contratos, e aí pimba Meirelles no Banco Central. Um pacto com o agronegócio, balança comercial, e aí ele fez uma dualidade no Ministério da Agricultura, era um representante do agronegócio, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, era um representante da luta pela terra, era o jeitão Lula de governar, e um pacto com os barões da mídia. Tanto é que os 3 primeiros ministros de comunicação foram todos eles ministros da Globo. Emílio Teixeira é um homem da Globo. O Eunício, até por uma afiliada que tem no Ceará, é um homem da Globo. E o que foi mais descarado foi o Hélio Costa. Esse não precisava nem falar que era o homem da Globo, ele era da Globo. Ponto. Isso foi o primeiro governo Lula. Ele fez numa tentativa, eu não estou entrando também no mérito, ele fez uma avaliação. Bicho, eu só vou conseguir governar essa desgraça se eu tiver esses 3 pactos aqui. Se eu não tiver, eu danço. Ele fez um acordo. Fez grandes acordos para poder governar. E tentou, numa política que eu costumo dizer que foi da ingenuidade ao pragmatismo, tentou seduzir a mídia. Tentou seduzir a mídia. Então você tinha uma proposta da Federação Nacional de Jornalistas, do Conselho Nacional de Jornalismo. Apresentou, imediatamente ele pôs para baixo. Você tinha uma proposta de um órgão mais regulador desse setor de audiovisual, que era Ancinável, ele matou a proposta. Você tinha todo um debate sobre TV digital, um padrão que democratizasse a TV digital, que está para entrar em vigor no Brasil. O governo anunciou essa semana, 2015, apaga-se o analógico, entra o digital, né? Tinha todo um debate sobre TV digital, todo um processo de elaboração de uma política que permitisse ampliar o espaço na televisão com a digitalização, né? Principalmente estudado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O governo também recuou, adotou o padrão japonês, que por acaso é da mesma empresa que tem parceria com a Globo, por acaso. Não é isso? Então no primeiro mandato o governo Lula recuou. Recuou. Foi uma leitura que ele fez da realidade política. No segundo mandato eu acho que o governo Lula, até porque todo esse recuo não adiantou para nada, ele apanhou para chuchu. Quanto mais recuava, mais apanhava. Né? Eu tive o privilégio de ter participado de uma caravana do Lula na campanha de 2006. Percorremos 5 estados. Né? E eu lembro um dia o Lula devia estar meio bravo, as más línguas diriam que ele estava meio bravo. Ele falou, pô, eu cedi tudo para esses caras, e esses caras não tem jeito, é ódio de classe. O segundo mandato eu vou mudar. Eu acho que no segundo mandato o governo Lula tomou algumas atitudes interessantes. Eu destaco 3. A primeira foi a constituição da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, da TV Brasil, da Agência Brasil, que era um esforço de começar a respeitar a Constituição, que fala em complementariedade de sistema. Era erguer um sistema público de comunicação. Isso está dando os primeiros passos, ainda tem muito problema, do ponto de vista de conteúdo ainda é uma porcaria, tem muito problema, mas você começa a construir o arcabouço de um sistema público de comunicação no Brasil, que nunca teve essa experiência. Getúlio tentou, com Rádio Nacional,
E eles defenestraram. Não é isso? Segundo passo que eu acho que foi positivo no governo Lula foi, na reta final do governo, faltando um ano para terminar o mandato, convocar uma Conferência Nacional de Comunicação, a famosa Confecom. Né? Como diz o rapaz, pela primeira vez na história desse país, se discutiu comunicação. Se discutiu comunicação. Mais de 30 mil pessoas se mobilizaram no Brasil para debater comunicação. Deixou de ser uma coisa da academia, dos sindicatos da área, né? Para ser um debate mais amplo. E tirou resoluções muito positivas. Resoluções muito positivas. Eu acho que esse foi um segundo momento positivo, a convocação da conferência. Vale dizer que os mesmos que falam em liberdade de expressão, a ABERT, a Associação Nacional de Jornais, a ALE, né, das revistas, nenhuma delas participou, sabotou a conferência. Eles que adoram falar em liberdade de expressão, não foram à conferência, e o William Bonner ainda leu um editorial contra a conferência. Eles que são tão democráticos, adoram tanta liberdade, né, se recusaram a participar de um debate democrático na sociedade. E eu acho que um terceiro movimento positivo do segundo mandato do governo Lula foi um debate sobre publicidade. Não que isso tenha reforçado o Hora do Povo, ou a Revista do Brasil, ou a Retrato do Brasil, não. Não foi uma distribuição de publicidade para fortalecer a diversidade opinativa. Mas foi uma mudança no padrão de distribuição publicitária que pelo menos descentralizou mais. Daí o ódio, inclusive, que a Globo tem do Franklin Martins, que era o ministro da Secretaria de Comunicação Social, da SECOM, da presidência, e que foi o homem, junto com o Ottoni, que faleceu no final do ano passado, né, que conduziram todo esse processo de mudança do escopo de publicidade. A publicidade antes ia para 200 e poucos órgãos, no geral tudo da Globo. Quando o Franklin assumiu, 70% da verba publicitária do governo e das empresas estatais ficava com a televisão, e disso 67% ficava com a Globo. Quando ele saiu, 49% ficava com a Globo. Deu uma melhoradinha, deu uma distribuída. Isso gerou uma grande chiadeira nesses impérios midiáticos, principalmente na Globo. Gerou uma grande chiadeira. O Franklin passou a ser visto como um demônio, né? Porque aí mexe com grana. Não estamos falando de pouca grana. Publicidade oficial, o ano passado foi 1 bilhão e 600 milhões de reais. Né? Quando você junta propagandas institucionais de ministérios, saúde, educação, com propagandas de estatais. Se eu somar publicidade do governo federal, mais governos estaduais, mais governos municipais, hoje o bolo publicitário no Brasil está por volta oficial de 4 bilhões de reais. É grana para chuchu. Dava para tomar um bocado de cachaça. Eu compraria uma cachaçaria, inclusive. Né? Já ficava deitado ali. Dá para comprar. Né? É muita grana. Hoje o governo perde para as Casas Bahia. Né? Agora mudou. Está perdendo, sei lá que empresa que agora superou as Casas Bahia. Mas é grana. O governo, a SECOM, fez uma melhor distribuição. Não atingiu os órgãos populares. Atingiu um pouquinho. Vendo as planilhas, a gente vê que atingiu um pouquinho. Mas foi pouco. Mas descentralizou mais a publicidade. Eu acho que esses foram dados positivos do segundo mandato do governo Lula. Acho que a presidenta Dilma, infelizmente, voltou para trás. Voltou para trás. Eu acho que nós estamos tendo recuos na área de comunicação, recuos muito gritantes, em publicidade, numa nova política para a EBC. Estamos tendo recuos muito gritantes. E numa postura do seguinte: não mexer com a mídia. O próprio Lula teve uma oportunidade em 2011 que ele brincou. A Dilma está cultivando um namorico com a mídia. A Dilma foi lá no aniversário da Folha de São Paulo, de 90 anos, aquela mesma Folha que tinha colocado uma ficha policial falsa contra ela. Não é isso? A Dilma foi lá comer com a Ana Meba Brega, na Globo. Fez até um omelete. Fez um omelete, ficaram debaixo da mesa. Foi uma festa, foi um negócio muito bonito, muito romântico e tal. Pois bem, o governo, a impressão que me dá, posso estar enganado, o governo Dilma está dando passos atrás. O governo parte de uma leitura que é compreensível, não é que é justificável.
Eu discordo totalmente da leitura. A leitura do governo, no meu entender, do governo Dilma, é basicamente duas coisas. A primeira é o seguinte: nós estamos comprando já briga com alguns setores. Não são grandes brigas, mas alguma briguinha. Uma briguinha na política de juros, bancos públicos, crédito, que nem arranha muito o capital financeiro, mas não é o que o capital financeiro gostaria. Estamos comprando algumas briguinhas, esse debate todo sobre comissão da verdade, isso mexe com um milico de pijama que é saudoso da ditadura. Qual é a leitura que a Dilma está fazendo? Que o staff dela, que o núcleo político dela está fazendo? Isso eles expressam. A leitura é assim: já estamos comprando briga, não vamos comprar mais briga. Já estamos com alguns adversários muito poderosos. Então não vamos comprar mais briga. Essa é uma leitura que o governo está fazendo. Ela não tem o mesmo carisma do Lula, não tem a mesma capacidade de se comunicar com a sociedade que o Lula tinha. Então uma opção é: evita comprar briga com esse setor. Não mexe com esse setor. E uma segunda leitura, eu discordo dessa primeira, e discordo ainda mais da segunda leitura. A segunda leitura, que é uma leitura marota, no meu entender, é dizer o seguinte: não, mas a mídia faz todo esse barulho, fala contra o governo, fala contra as políticas, blá, 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 mas a mídia já não tem mais tanta influência. Porque veja só, o Lula foi eleito e foi reeleito, eu fui eleita, agora já estão até usando como argumento, e o Haddad foi eleito em São Paulo. Então, a mídia já não tem tanta influência assim. Eu acho que esse argumento é criminoso. Esse argumento, primeiro, é que ele é um argumento puramente de calendário eleitoral. Puramente de calendário eleitoral. Ele não leva em conta disputa de hegemonia na sociedade brasileira. Então a gente tem vitória eleitoral, mas pode se transformar em derrota política. Ele não leva em conta a disputa de hegemonia na sociedade brasileira. Então é um argumento que não tem nenhum esforço pedagógico, nenhum esforço de mobilização da sociedade, nenhum esforço de estímulo ao senso crítico da sociedade. É um argumento no calendário eleitoral. E segundo, que mesmo no calendário eleitoral esse argumento está errado. Porque tudo bem, elegeu Lula, reelegeu, elegeu Dilma, mas vejam as dificuldades para eleger. Vai usar Dilma, saiu de um governo que tinha tido um PIBão de 7 ponto alguma coisa, não é isso? 7,5 com 83% de pois aprovação. É, que era um governo que estava nas alturas. Quem levou para o segundo turno? O Careca do Serra não foi. Quem levou para o segundo turno? Tem agora, saiu agora um belíssimo livro de análise, na verdade são dois, o Rodrigo está com um pronto, o Rodrigo Viana está com um pronto, né? E saiu agora de um professor da PUC. Toda a campanha que foi feita para forçar o segundo turno, caserienice, tudo que foi feito para forçar o segundo turno. Isso foi a mídia. Não foi o PSDB e o DEM. Esses estão muito fragilzinhos. Então, mesmo o argumento eleitoral é falso. É falso. Agora, na eleição de 2012, nós tivemos, tudo bem, teve São Paulo, mas São Paulo é outra realidade. São Paulo é outra realidade. Mas você teve que ressuscitar o Grampinho na Bahia, a CM Neto. Você teve que ressuscitar a Arthur Virgílio em Manaus. Agora, e você pega do ponto de vista de um cara que vai fazer campanha para deputado federal ou para senador. Para combater o que a mídia distribui na sociedade brasileira é muito difícil. Então, mesmo o argumento do ponto de vista eleitoral está errado. A mídia tem muita força na sociedade brasileira. Ela agenda a política brasileira. Agora, o governo não vai mexer com ela. No meu entender, por essas duas leituras que eu considero equivocadas. Eu entendo, mas discordo. Não vai mexer com ela. E recentemente tornou isso público. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, que é um cara, inclusive, com passado de luta, tem um papel importante no debate sobre banda larga no Brasil, César Alvarez, num descuido, num debate em Brasília, falou: não, o governo não vai debater essa questão em ano pré-eleitoral. Aí a turma até brincou: então não vai debater nunca, porque no Brasil um ano é pré-eleitoral, outro é eleitoral, pré-eleitoral, eleitoral, pré-eleitoral. Eleitoral não vai debater nunca essa questão. Ou seja, tem medo de enfrentar esse debate. Eu acho que esse é o dado negativo que a gente está tendo. Da parte do governo não vem esse debate. Da parte do bolchevique, do David Cameron, vem. Da parte do governo Dilma, não vem. Não vai vir. Não vai vir esse debate. E aí,
Esse é o lado negativo, mas como toda a maldita dialética é boa por causa disso, né, você tem o outro lado da moeda. E vamos ver qual é a síntese que a gente faz. Eu acho que, por outro lado, e esse é o positivo, a esquerda social e política brasileira está mais atenta para esse tema. Esse é um dado positivo. Eu acho que vários partidos de esquerda estão com esse tema antenado. O PPL está com esse tema antenado, acho que o PSOL está com esse tema antenado, acho que o PCdoB está com esse tema antenado, acho que o PT está com esse tema antenado. A resolução que o PT tirou há um mês e pouco atrás, num encontro que teve em Fortaleza, foi uma resolução muito corajosa, criticou o ministro Paulo Bernardo, criticou a declaração do César Alvarez. Olha que não é fácil um partido que é governo fazer uma crítica explícita, é um documento. E chamou a sociedade a se mobilizar por um projeto de lei de iniciativa popular. Conclamamos a militância petista a agarrar o projeto de iniciativa popular. Olha que coisa interessante. Eu acho que isso, na esquerda política, isso está ganhando mais força. Eu acho que a esquerda política está percebendo que esse tema adquiriu centralidade. Que hoje discutir mídia, discutir um tema que é transversal. A luta das mulheres não vai avançar se não enfrentar a questão da mídia. A luta antirracista não vai avançar se não enfrentar a questão da mídia. A luta dos trabalhadores não vai avançar se não enfrentar a questão da mídia. Ou seja, é um tema que é transversal, ele pega tudo, é um tema estratégico. Eu acho que hoje tem mais compreensão sobre isso. Eu acho que hoje os movimentos sociais brasileiros, que têm as suas agendas, não dá para a gente exigir de um sindicato que ele esqueça a pauta específica dele, o que é endógeno a ele, a luta econômica corporativa. Se o dirigente sindical esquecer a luta econômica e corporativa, ele perde a eleição. Simples assim. Ele tem que tratar esse tema. Mas o movimento sindical vai despertando que precisa enfrentar o debate da mídia, que não adianta ficar reclamando que a mídia sacaneia a luta dos trabalhadores. Não adianta. É preciso enfrentar esse debate. Eu acho que o movimento sindical vai sendo bem para isso. Destacaria aqui 3 centrais que estão antenadas mais para isso, né? Acho que CUT está muito antenada para isso, acho que CTB está antenada para isso, acho que CGTB está antenada para isso. Acho que na UGT tem gente que está ligada no tema. Acho que na Força Sindical tem gente que está ligada no tema. É preciso intensificar o debate interno, mas esse é um tema que é motivo de conferências, de seminários. MST está ganhando para isso. Nós tivemos agora no Congresso da UNE, foi resolução da UNE centrar nessa luta. Então, eu acho que vai criando um caldo para uma mobilização maior da sociedade brasileira. Se não vem do governo, vão fazer uma pressão por baixo. Para forçar o governo a tomar iniciativa. Não é que nós vamos mudar a comunicação no Brasil. O Estado tem um papel fundamental nisso, um papel central, para forçar o governo. Acho que fruto disso está a elaboração desse projeto de lei de iniciativa popular. Foi uma constatação que o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que o Leonardo acompanha para e passo, chegou já em dezembro do ano passado, que do governo dificilmente ia sair qualquer iniciativa nessa área, não é isso? E dali se tirou a ideia do seguinte: então nós vamos elaborar um projeto da sociedade, com base na legislação brasileira, um projeto que, coletando assinaturas, entra direto para debate no Congresso. E esse projeto foi elaborado, foi um baita esforço, porque não é fácil elaborar um projeto desse. Porque ao mesmo tempo que você tem que pegar os temas que ainda são da Constituição, que é a frase do Franklin Martins, nada além da Constituição, nós queremos o que está na Constituição, regulamentar, ao mesmo tempo você já tem que ver para o futuro, porque nós estamos num processo de convergência digital. Então você tem que tratar dos temas do passado já mirando para o futuro. Não é isso? Eu acho que o projeto ficou muito bom. Projeto de 31 itens, 31 artigos. Eu sugiro para vocês que leiam o projeto. O projeto está na página do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, fndc.org.br. É um projeto que, no meu entender, tem 2 eixos básicos, né? Dois pilares. O primeiro pilar é luta contra o monopólio da comunicação. É a questão da propriedade. Luta contra o monopólio da comunicação. E eu acho que aí ele avança ao separar a operação de produção, ao principalmente combater a chamada propriedade cruzada, que é um crime que existe no Brasil. Nem nos Estados Unidos, que eles adoram, babam para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é proibido propriedade cruzada. No Brasil tem propriedade cruzada. Propriedade cruzada é assim: é a família Marinho ter jornal, revista, TV aberta, TV fechada, cinema, internet, pega tudo.
E isso cria um pensamento único. Você imagina o povo do Rio de Janeiro. Aqui, pelo menos, nós temos 3 porcarias para ler. Não é isso? Folha, Valor e Estadão. Você imagina o povo do Rio de Janeiro, que só tem Globo. O cara é obrigado a ouvir o Merdal Pereira de manhã, à tarde e à noite. Ouvir a Líria Porcão de manhã, à tarde e à noite. É só eles que falam. É um pensamento único e emburrecedor da sociedade. É só uma visão, uma coisa ultra-autoritária. Isso é propriedade cruzada, isso é proibido nos Estados Unidos. O Bush tentou acabar, não conseguiu. Né? Então, o projeto, um centro dele é combate ao monopólio. E o outro centro dele é estímulo à diversidade e à pluralidade informativas. Aí com ideias, inclusive, bem avançadas. Costumo brincar. Por exemplo, uma coisa que tem no projeto é o direito de antena. Direito de antena é o que os partidos políticos têm, que é uma conquista democrática da sociedade brasileira, que os partidos políticos, nas concessões públicas, têm um tempo para falar com a sociedade. Isso é democracia. O pior dos mundos é o que ocorre nos Estados Unidos, onde é tudo privatizado nessa área. Não é isso? Aqui você tem um espaço na televisão, a gente luta para ampliar esse espaço, cotovela, né? Mas é um espaço de democracia. O projeto defende que o movimento social tenha direito de antena. Você imagina que legal que seria, não é público, não é concessão pública, que legal que seria na véspera do 8 de março, as entidades de mulheres terem 15 minutos para ir em rede nacional, de rádio e televisão, sai o Jornal Nacional, entram as entidades de mulheres, porque é em horário nobre. Não, isso não. Sabe por que não tem, Bira? Sabe por que não tem? A CGTP de Portugal tem isso. CGTP de Portugal tem 30 minutos de TV e rádio todo semestre. As centrais sindicais italianas têm isso. Isso é luta. Lógico que não é fácil. É uma batalha dura. Mas isso é direito de antena. Era você poder passar o seu recado para a sociedade. Isso é uma conquista democrática. Dura, mas é uma conquista democrática. Então eu acho que o projeto é muito interessante. E eu sugeria, Nilson, que vocês debatessem esse negócio, de ver como o sindicato dos escritores, se é o caso, aí tem que uma decisão de vocês, agarrar a ideia do projeto de lei de iniciativa popular. Estimular a coleta de assinaturas, né? Divulgar, né? Eu acho que se cada um de nós puder na sua área de trabalho, na sua área de estudo, na sua área de moradia, né, tá coletando assinaturas, nós vamos precisar coletar 1.400.000 assinaturas até maio do ano que vem, que é quando se dá a plenária do FNDC que define os próximos passos. Bira brincou. Sai esse negócio? Eu acho que o projeto ele tem 2 grandes objetivos. Um esforço pedagógico, é debater com a sociedade esse tema. Debater com a sociedade esse tema como um tema estratégico. E o outro é chutar o pau da barraca, é forçar, pressão. É pressão sobre o Congresso, que nesse Congresso dificilmente esse tema vai entrar, até porque boa parte dos parlamentares tem concessões de rádio e televisão com laranjas, ou direto ou com laranjas, né? O Congresso, esse debate é só sob pressão mesmo. Então é um projeto que tem um esforço pedagógico e um esforço de pressão, né? Eu acho que é uma boa para vocês também debaterem. Ponto, chega. Falando besteira. Presidente, Caio Lopes. presidente, só como é que é a discussão aí? Fala um, fala outro, depois... Depois abre o debate. Me inscrevo para depois também. Caio Lopes. Bom, me lembrei dá para ver aí eu me lembrei, Miro, nós estávamos no aeroporto de Brasília esperando um avião um dia desses aí. Estava eu, o Miro, o Rovai e o Serginho. Aí o Serginho, você lembra do Serginho? Aquele mesmo, o Serginho não é deu. Aí o Serginho descobriu qual é o problema, qual é a solução para os monopólios de mídia. É o seguinte, privatizar a Veja. Privatizar a Veja. Só tem propaganda oficial daquele negócio, não tem propaganda do governo. Você vê o que faz na cerveja. Mas é isso aí, tomando cerveja, esperando o avião, nós 4 lá, tomando cerveja, esperando o avião. Quase perdeu uma boa no avião. Quase perdeu, mas essa confusão toda aí.
Mas, antes de tudo, deixa eu cumprimentar vocês aqui, cumprimentar o meu amigo Edilson e o Altamiro, aí, meu amigo também de alguns anos já. Devo dizer a vocês que falar do Sindicato dos Escritores, que aliás é o meu sindicato, até está no processo que o Montenegro moveu contra mim, está escrito lá que eu sou membro do Sindicato dos Escritores, o Nilson e o Toledo foram depor a meu favor, garantindo que eu era um excelente sujeito, ao contrário do que se dizia no processo. Eu estava no outro dia dando uma olhada na televisão, porque a televisão acaba hoje em dia no Brasil é uma tristeza, ela consegue ser pior do que a TV aberta em termos de falta de opção. Mas aí encontrei um filme lá que eu achei interessante, que é um filme sobre uma revista americana chamada The New Republic. E a revista é o seguinte, trocou de editor, eu não vou entrar em detalhes aqui do que trocou de editor, o editor resolveu ler as revistas antigas e descobriu que tinha um repórter que entre 41 reportagens que ele tinha feito, 27 era ficção. Simplesmente, como é que ele descobriu isso? Ó, tem um edifício aqui que não existe. Ele descreveu um edifício que não existe. Como é que pode isso daí? E isso assim ia passando, assim, sem mais nem menos. Vejam você, isso não é nem manipulação, isso daí o sujeito simplesmente escreveu uma ficção. Inclusive não eram assuntos assim muito graves que o cidadão fazia isso. Porque você vê que tem espaço até para uma coisa como essa. Eu acho o seguinte, de um ponto de vista da atitude do governo Dilma e do governo Lula, eu acho que concordo com o Altamiro, eu só acrescentaria uma coisa no governo Lula. Eu acho que ele fez um esforço grande para estabelecer um plano nacional de banda larga. E estava legalzinho. Eu, como vocês sabem, eu entrevistei lá o presidente da Telebrás, o Rogério Santana, e estava um plano excelente, do ponto de vista de você romper com o monopólio, do ponto de vista de você, fundamentalmente, fazer a estatal, fazer o tronco, certo? E você, a fase final, ser empresas brasileiras concorrenciais, não monopolistas, que faziam a chamada última milha. E, no entanto, isso foi exatamente uma das primeiras coisas que o governo Dilma conseguiu jogar para o alto. No momento atual, o que eles estão chamando de PNBL, de Plano Nacional de Banda Larga, é fundamentalmente um subsídio das TEDs que não consegue decolar e nunca vai decolar desse jeito, que vai ser sempre alguma coisa altamente deficiente, se for. E vejam vocês que no momento atual, o Plano Nacional de Banda Larga, pela última estatística que eles soltaram, que as TEDs soltaram, está com 2 milhões de conexões, o que é nada para o país, para o conjunto do país, para o conjunto de moradias que tem no país. Então, em relação a essas questões, do essencial concordando, eu diria que tem um caráter na mídia brasileira, no que a gente chama de mídia, que é fundamental nela. Que é o seguinte, não se trata apenas de um problema dos ricos internos aqui no Brasil. É que essa é uma mídia profundamente antinacional. Tudo que é contra o país, ela é a favor, fundamentalmente. Então, no essencial, tudo que é moderno, tudo que é estrangeiro, e por aí vai. Do ponto de vista cultural, ideológico, desse ponto de vista, é algo extremamente degenerado. E não é todo país que é assim, que tem uma mídia desse tipo. Você tem uma mídia, é claro que isso tem uma raiz histórica, a ditadura ajudou um bocado, detonando alguns jornais, tem uma porção de coisa desse tipo. Agora, objetivamente, nós estamos numa situação que é impossível você conviver com isso do ponto de vista democrático. Porque não existe democracia possível se você tem os meios de comunicação tomados por meia dúzia de cidadãos que, inclusive, obedecem fundamentalmente aos ditames de fora e não aos de dentro. Então, é claro que nós precisamos disso tudo, marco regulatório, todas essas questões aí que têm sido debatidas durante esse tempo. Eu apenas acho que você ter um marco regulatório para enquadrar a mídia depende da política que o governo tem. Por exemplo, se o governo tem uma política nacional, popular, etc., ele vai precisar inevitavelmente de alguma coisa como essa ou ele cai. Agora, quando o governo está com uma política de acompliciamento, fundamentalmente uma política, digamos assim, antinacional atenuada, digamos assim, como seria o governo Dilma, eu
eu acho que a necessidade de um marco regulatório da mídia é uma coisa que ela nem consegue ver. E é besteira, é engraçado, porque é o seguinte, porque por mais que se chalere a mídia, por mais que a ministra Gleice diga que o Roberto Tíbida foi um grande democrata, por mais que aconteça essas coisas todas, nem por isso eles deixam de apoiar. Quer ver um exemplo? Eu sou obrigado a ler todo dia de manhã, pelas minhas funções, os principais jornais do país, que aliás é fácil de fazer isso hoje em dia, porque o Ministério do Planejamento tem um clipe, que tem todos eles. Então você pega e lê aquele clipe todo lá, e lê o que você quiser daquele negócio. Eu sou obrigado, hoje eu fiz isso. Eu estava na redação ainda e fiz isso aí. Aí vejam vocês a situação. O governo aumentou os juros, o governo, no fundamental, acabou com o IOF em cima da renda fixa e acabou com o IOF em cima dos derivativos, isto é, aumentou o ganho da especulação estrangeira no fundamental. Fez tudo isso e fez uma porção de outras coisas na direção deles e não na direção nossa. No entanto, qual era o tom geral dos jornais? Que os gastos do governo estão muito expansivos. O governo está gastando demais e que não adianta fazer essas coisas todas que estão fazendo, aumentando o juro, acabando com o imposto sobre operações financeiras, tudo isso, porque afinal de contas, enquanto o governo não fizer um corte de gastos, certo? Ninguém vai acreditar nesse governo. Reparem vocês que o governo não conseguiu até agora, desde janeiro, soltar, referente ao orçamento do ano, nem 2% da verba de investimento. E, no entanto, eles acham que isso é demais. Ou seja, vamos cortar esse negócio aqui. Para que cortar? Para sobrar mais dinheiro para os brancos, para ter o chamado superávit primário, o chamado desvio que você faz das verbas primárias para juros maior. É fundamentalmente para isso, que é o corte deles. Então não interessa lá, não interessa que o governo Dilma tenha aumentado os juros, isso aqui, que eles continuem em cima e cada vez mais com uma política desse tipo. Então, na verdade, eu concordo com o Altamiro, isso é uma política burra no fundamental. Uma política burra em que não é essencial, eu diria que, inclusive, no momento, o que garantiria a reeleição da Dilma primeiro, não ter uma tremenda crise econômica, e segundo, não ter um candidato viável do outro lado. Porque senão, também essa história de que a reeleição é segura, não é bem assim. Vejam vocês, eu queria entrar, porque o Altamiro já entrou nas questões de jornalismo, numa questão de mídia diferente, porque eu acho que para o Sindicato dos Escritores é importante. Queria entrar na questão dos livros. Nós temos, no nosso país, um fenômeno estranhíssimo. Porque se você chegar em Buenos Aires ou em Lisboa e entrar numa livraria, você vai descobrir que tem um puto movimento editorial. Pelo menos em relação ao nosso, é um tremendo movimento editorial. Bom, o Brasil tem um movimento editorial ridículo. Você entra numa livraria, bom, Luiz, só tem porcaria, uma porção de coisa desse tipo, e uma monopolização geral em cima disso. Vejam vocês, nem sempre foi assim. Eu me lembro de uma época que você tinha lá os seus escritos, ia lá falar com o Zé Olímpio ou com o Hélio Silveira, que era dono da civilização brasileira, e conseguia fazer com que o seu livro saísse, e se ele concordasse, é claro, você conseguia fazer isso. Ó, de uns tempos para cá, a coisa está tão ruim que fizeram até os autores entrarem com dinheiro para fazer o livro, caramba, por aí vai. As editoras agem desse tipo aí. Não sei como é que foi o teu, Berica, mas geralmente foi assim. Pois foi assim, mas nem sabia. Ou seja, o autor tem que empenhar o seu carro no seu apartamento para fazer o livro sair. Porque a editora, isso é totalmente louco, entendeu? É um sistema totalmente maluco. E não era assim. E não é assim em muitos países. É verdade que os Estados Unidos têm uma desgraça pelo meio. Às vezes nem sempre é desgraça, toda desgraça deixa exceção, mas tem o famoso agente. Né? Existe um intermediário entre o autor e a editora, que é o chamado agente. Certo? Até uma vez, eu e um amigo meu, o poeta Ayrton Monte, que era meu sócio de consultório, por exemplo, acabou mandando os inscritos para um agente lá, que era o agente Norman Mailer, Scott Meredith. Evidentemente nunca recebemos nenhuma resposta sobre o assunto, mas a gente chegamos a tentar uma coisa dessa. Nos Estados Unidos tem esse intermediário, que é o agente entre o autor e a editora. E isso daí tem várias implicações, uma das quais é que raramente o autor consegue publicar o livro tal como ele quer. Por causa que o agente muda o livro de acordo com as perspectivas mercadológicas e o editor muda o livro de acordo com as perspectivas mercadológicas. Eu estou dizendo que nem sempre isso é uma tragédia,
Porque tem um livro famoso do Jack Kerouac, chamado On the Road, que eu li a versão que tem aí nas bancas, caramba, e li o original que ele escreveu. E devo dizer que a versão dos editores era bem melhor do que o original do Kerouac. Mas isso é uma exceção. Você já pensou o que é o autor tem que submeter a isso? O seu livro ser reescrito. O seu livro é reescrito pelo agente, pelo editor, caramba, por aí vai. Bom, no caso do Brasil, nós temos um problema que só tem uma solução para você romper com o monopólio das editoras. E vou adiantar de quem que eu estou falando. O Nelson Werneck Sodré disse para mim uma coisa, isso daí foi há bastante tempo, quando nós do Hora do Povo publicamos aquele ensaio dele que relançou ele, que era, como é que é? Não sei o que, do neoliberalismo, esqueci o nome agora do artigo. É quando nós lançamos isso daí. O Nelson Werneck Sodré disse o seguinte: olha, essa companhia de letras está fazendo o seguinte, ela está aumentando o preço dos livros, fundamentalmente com uma norma de monopolização. Quando ela aumenta, o resto também aumenta. Então os livros novos ficam impraticáveis para a maioria da população. Tanto isso é verdade que eu, pelo menos, tenho muito tempo que só compro livro em sebo. Porque, além do fato da seleção dos assuntos, dos temas, etc., isso é altamente ideológico. Só compro em sebo também? É fã da estante virtual. Por exemplo, também. Sou um fã da estante virtual. Um detalhe, livros novos ao preço de autor, né? É verdade. É verdade. Você sabe que a tua bibliografia, o teu manual de economia, eu comprei toda ela, todos aqueles livros que você cita, eu comprei todos. Tem uma pilha lá em casa daqueles livros lá que você cita lá no teu livro. Por causa que realmente, entendeu? Se eu quiser aquilo novo, não acho, para comer de conversa. E segundo, evidentemente que você está numa situação terrível no Brasil. Só existe uma forma de você romper com isso. Deixa eu colocar qual é o problema básico que eu vejo nessa questão dos livros. O maior mercado de livros é o mercado de livros didáticos. O mercado de livros didáticos tem um comprador, que é o MEC, certo? O problema disso é que no momento atual o MEC, a principal editora da qual o MEC compra os livros didáticos é a Abril, que inclusive agora expandiu o seu setor educacional, depois que o Tipita morreu aí, já fundou uma Abril, estava dentro do grupo, separou, botou uma coisa para investir, se é que esse é o nome, nessa área educacional. Então vejam vocês, isso não é pouca coisa, isso são milhões, bilhões de reais que fluem dos cofres públicos para a Abril. Olha a segunda editora. A segunda editora nem brasileira é a Centilhana da Espanha, certo? Que nem imprime os livros dentro do Brasil, imprime os livros na Espanha, entendeu? Que também é beneficiada pelo dinheiro público. Em outras palavras, enquanto o dinheiro público estiver beneficiando esse tipo de editora, eu acho que é impossível você resolver o problema. Então a nossa questão está exatamente modificar isso, essa questão aí. Porque não é possível, objetivamente, meus amigos, vamos ser claros a respeito de uma questão. É possível que esses canais da Abril consigam fazer livros didáticos interessantes para nossas crianças? Eu acho isso completamente impossível. Eu sei que eu peguei um lá e descasquei, o Tíbida ficou meio... ele escreveu até um artigo lá, só que botou um cara para escrever lá contra nós. Pô, o artigo é o seguinte, entendeu? Na guerra entre os persas e os gregos representavam a burguesia liberal, enquanto que os persas representavam os escravistas feudais. Olha só que isso daí é assinado pelo professor do Texas, da Universidade do Texas, que é escrito no livro didático. Uma idiotice dessas, numa época que não tinha nem burguesia, nem feudalismo, nem escravagismo não tinha. Embora eu duvido muito que seja verdade o que ele conta lá, diz que os soldados persas eram escravos, porque eu suponho que você, para fazer escravo, ser bom combatente, deve ser uma dificuldade, entendeu? Você fazer o cara pegar e morrer na frente, mas deve ser bem difícil. Nem o Império Brasileiro conseguiu, teve que libertar os caras para lutar no Paraguai, entendeu? Quanto mais os persas lá. Eu acho que isso daí é outra coisa, eu não sei se é verdade ou não, mas tudo indica que isso é mentira também. Então é desse nível as coisas, certo? No governo João Goulart, eu me lembro que tinha um programa do Ministério da Educação para livros em geral, que ele financiava as edições de determinadas editoras brasileiras.
As que eu me lembro são essas, o Zé Olímpio, Civilização Brasileira, coisa e tal. Qual é o problema básico de um livro? Você tem que massificar o máximo que você puder a edição do livro. Em outras palavras, quanto mais a edição for numerosa, mais você vai estar barateando e, portanto, o preço vai estar caindo. Isso implica você pensar em fazer edições em brochura, por exemplo. Edições em brochura são edições de papel jornal, certo? Que é uma coisa tradicional, que há muito tempo se vê no Brasil, e é uma coisa essencial para a cultura do povo. Boa parte, sinceramente, quando eu era criança, os livros, inclusive escolares, eram em brochura, certo? Não tem dificuldade nenhuma. Ou seja, na verdade, nós estamos, no momento, numa situação em que você tem uma monopolização e uma monopolização, devo adiantar, estrangeira, sobre o mercado de livros, sobre a edição de livros. E isso faz com que os escritores brasileiros tenham cada vez mais dificuldade de lançar seus livros. É evidente que tem questões culturais nisso, mas também tem questões editoriais e mercadológicas. Mas, sinceramente, eu falei isso um outro dia em outro coisa, mas eu continuo mantendo. Há 20 anos que eu não me lembro assim de um romance notável no Brasil. É coisa rara, porque na história brasileira sempre teve algum, certo? Mas nos últimos 20 anos é difícil você pensar em algum romance notável, certo? Eu, para dizer a verdade, me lembro de um mais ou menos, que chama-se Um Defeito de Cor, que é uma história sobre Luiz Gama, que eu achei interessante. Mas esse mesmo assim, mais ou menos, não chega a ser assim um grande livro, essas coisas todas assim. É um livro, inclusive, elogiável, e devo dizer aqui que eu estou falando, que eu estou falando assim, da forma mais imparcial possível, porque concordo de certas posições da autora sobre Monteiro Lobato, etc. Mas, objetivamente, é um livro, pelo menos é um livro legível, certo? E sobre um assunto importante. Mas, fora isso, você não tem nada. Isso daí não é uma questão apenas do aspecto cultural, de dominação cultural, etc. Tem um aspecto também, que é a dificuldade que você encontra para publicar um livro, é uma coisa impressionante do Brasil. Então, do ponto de vista do Sindicato dos Escritores, eu acho que essa é uma questão para ser vista com bastante prioridade. Porque senão nós vamos continuar do mesmo jeito que nós estamos, e já tem anos, e não é anormal ser assim nos países do mundo. Normal você tem uma opção de editoras, etc. Nossas editoras são muito pequenas. Em geral, elas não conseguem fornecer uma cultura, porque tem um outro problema para você ter uma literatura. Você também tem que fazer as pessoas serem acessíveis à literatura e também à literatura da humanidade anterior. Aquilo que o Lenin chamou o grande tesouro da humanidade, que era necessário espalhar entre as pessoas, etc., para que surgisse alguma cultura. Porque senão você não consegue também fazer isso. Eu estou aqui me focando basicamente nessa questão, primeiro que o Tamiro já focou em outras. E segundo, pelo seguinte, meus amigos, não adianta que cultura visual não vai nos conduzir para nenhuma grande cultura. Aquele negócio ali eu sei que eu sou implicante com as pessoas que ficam jogando com o celular na minha frente, principalmente na reunião de pauta. Celular na minha frente, essas coisas todas. Eu sei que eu sou implicante com isso, mas não é só minha implicância, não, de não estar me ouvindo. Então, o problema é outro, entendeu? É que esse tipo de cultura visual não conduz a você a formular conceitos. E sem você formular conceitos, não existe ciência e não existe cultura em geral. Esse é o problema. É muito bonitinho, você pode avançar, etc. Eu tenho um filho, por exemplo, que prefere ler os contos de Hemingway na tela, certo, do que pegar o volume que está atrás dele, certo, os contos de Hemingway e ler, por exemplo. Bom, problema dele, mas a minha filha, por exemplo, comprou os contos de Hemingway, mas também não lê, aí eu resolvi ler. Entendeu? Então, vejam vocês, isso eu estou falando de um escritor americano que eu acho um escritor importante, que inclusive publicou alguns contos sobre a Guerra Civil Espanhola e sobre a Revolução em Cuba, importantes, além do que vocês todos conhecem que ele publicou. Todas as histórias de Toureiro, etc, por aí vai. Mas também tem os escritores brasileiros, que você, aqui no Brasil, no Fundamental, nós temos uma indústria de que os escritores brasileiros aparecem no vestibular e mesmo assim todo mundo estuda lendo o resumo. Certo? Isso as coisas que precisam acabar no nosso país para a gente conseguir avançar. Não é um assunto desligado do problema geral da mídia. É apenas uma manifestação desse problema geral da mídia numa área específica, numa área de livros. Porque, um país que não tem,
que você não tem divulgação de livros, que as pessoas não têm amor aos livros, essas coisas todas, é para isso que não vai para frente, certo? Eu até abro uma concessão aqui. Tudo bem, pode ser até um livro lido eletronicamente, cara, não precisa ser um livro assim tradicional, cara, embora eu prefiro o tradicional por causa que eu fico rabiscando as margens, então acho melhor. Mas, pô, entendeu? No fundamental, o que eu quero dizer é o seguinte, que a literatura, certo? A literatura é fundamental, inclusive para aquelas matérias que, em princípio, não são muito literárias. Quer ver um negócio? O Nilson aqui tem uma opção de livro. São todos bem escritos, certo? São todos bem escritos. Porque, geralmente, o cidadão que escreve sobre alguma coisa e é mal escrito e que é confuso, etc., é porque o pensamento dele é confuso. Então, geralmente, não vale muito a pena. Eu sei, não fui eu que disse isso, foi a Rosa Luxemburgo, mas a verdade é que ela estava com razão a respeito dessa questão, de que o pensamento, do estilo claro, reflete o pensamento claro, enquanto que o estilo obscuro reflete o pensamento obscuro. Ela tinha razão a respeito desse negócio aí, certo? Bom, meus amigos, deixa eu pegar algumas questões aqui. Já peguei a questão da Abril, e eu acho que a Abril é um câncer no Brasil. Deixa eu só me estender um pouquinho mais sobre isso, que a gente já falou da Globo, deixa eu falar da Abril fundamentalmente. O grande publicitário brasileiro Genival Rabelo diz num livro dele chamado O Capital Estrangeiro na Imprensa Brasileira o seguinte: em 1950 o Vitor Tivita desembarcou no país. Quando desembarcou no país, ele era um italiano naturalizado americano e morava em Nova York. Aí ele diz o seguinte: no entanto, o visto dele foi um visto batido em Washington e não em Nova York. Apesar de existir consulado brasileiro em Nova York, foi a embaixada em Washington que deu o visto para ele. Ou seja, ele estava em Washington quando foi decidida a vinda dele para o Brasil. E diz mais, o que ele trazia na mala? Os contratos da Disney, os contratos para fazer o Pato Donald, o Mickey Mouse e outras revistinhas desse tipo, todas elas, aliás, legais, etc. Me lembro mas foi assim que ele montou o império dele, em cima de contratos que ele trouxe dos Estados Unidos, certo? Da Disney, e aí depois botou a Veja, esse troço todo aí que vocês conhecem. No fundamental, por que eles optaram por isso? Porque a Constituição de 1946 proibia qualquer capital estrangeiro em obras de mídia. Era proibido, certo? O capital estrangeiro era zero pela Constituição de 46. Então, eles interferiam na mídia brasileira através do suborno, claro, como sempre interferiram, através de envolver o resto da imprensa. Mas eles não tinham, até então, um veículo direto dentro do Brasil. Eles obtiveram um veículo direto com a vinda do Tivita para cá, e é engraçado, porque veio um Tivita para o Brasil, o Vitor, e veio um Tivita ao mesmo tempo para a Argentina, o César. E os dois com os mesmos contratos, e os dois com o mesmo plano de fazer, a tal ponto que houve... Lá era Veia. A única revista que tinha na Argentina e não tinha no Brasil, passou a existir no Brasil, que era Caras, certo? Ela existia na Argentina, não existia no Brasil, mas eles pegaram e lançaram uma versão da Caras também, tudo igualzinho, certo? Ou seja, na verdade, isso daí, está na cara que isso daí não se trata de uma imprensa servil ao imperialismo. Isso se trata de um pedaço do imperialismo dentro do país, certo? Então, inclusive, que chegou aqui ilegalmente, completamente ilegal. Mais do que isso, vejam vocês que o presidente João Goulart, certo, que o Bino citou aí, ele fez, entre as grandes obras do governo dele, teve o fechamento de duas revistas. Uma chamada de Escândalo e a outra já esqueci. Eram revistas fundamentalmente que entravam na vida das pessoas para ficar fazendo chantagem. Ele fechou e tem mais, ninguém reclamou porque ele fechou, certo? Todo mundo achou mais barato, porque ninguém suportava mais aquele tipo de revista. No caso do Tivita, você pega lá, eu nem acho que o camarada Zé Dirceu está com boas posições no momento, mas não se pode fazer com a pessoa o que a Veja fez no último número dela. Ou seja, você pega a vida do cidadão, mente para burro, entra inclusive em aspectos da vida pessoal, tudo aí, e simplesmente para desmoralizar, para difamar. A diferença disso em relação ao que o Goebbels fazia da Alemanha nazista é nenhuma. E isso daí passa como jornalismo e sem punição. E tem mais, agora tem uma doutrina na justiça que isso daí faz parte da liberdade de expressão, andaram absolvendo a Veja e Abril
de aventura, entendeu? Bom, na verdade, isso daí é pura difamação, entendeu? Então, é claro que isso daí são entraves que o movimento popular enfrenta para conseguir se desenvolver e conseguir melhorar o país. E, nesse sentido, eu acho que essa questão, não é à toa que a Abril não ficou nas revistas, ela foi para os livros, certo? Hoje em dia, ela é a principal editora de livros didáticos do país. E, pô, é claro que que esse domínio ideológico é uma coisa fundamental para eles, tá? Então, essas são as questões em geral. Deixa eu ver se está faltando alguma aqui. Das que eu tinha pensado. Veja você, eu ia até começar a falar por esse negócio do Datena, hoje me espantou. Mas aquela manifestação lá, aí eu vou até repetir o que ele falou lá. Aí o Datena faz uma pesquisa lá, se o pessoal estava a favor ou contra os manifestantes, aí, pumba, estourou, todo mundo a favor dos manifestantes. Aí ele mudou a pergunta, né, coisa e tal, aí botou, você está contra ou a favor da baderna? Aí, de repente, a baderna começou a ganhar. Aí, daqui a pouco, ele perguntou uma terceira coisa que eu já esqueci, que também não deu certo. Aí, o que me espantou foi que o Datena resolveu defender os manifestantes contra a polícia. Eu sempre fui a favor da polícia, mas, nesse caso, não sei quem Esse foi o mito legal. Eu quero dizer com isso, a luta, às vezes, se manifesta por canais, assim, difíceis de você... canais difíceis. E às vezes a gente é vitorioso, essas coisas todas. Às vezes se a gente nem repara direito, mas, por exemplo, esse negócio da Datena me chamou a atenção hoje, porque por dar aquela manifestação do cara, a manifestação estava pacífica, certo? Não tinha nenhuma vandalismo, nada disso, estava na televisão, todo mundo vendo. E aí acabou acontecendo aquilo. Muito bem, eu queria encerrar com uma questão. Esse retrocesso que está havendo do governo Dilma. Eu diria o seguinte, meus amigos, eu diria que isso daí, que esse retrocesso não é de forma alguma desanimador. Em outras palavras, é o seguinte, quando as coisas começam a se aproximar da modificação, a se aproximar de mudar, certo? E necessariamente certas contradições ficam mais agudas e muitas vezes há alguns recuos, mas isso não é um sinal fundamentalmente de que o movimento geral da história está recuando. Isso é um sinal, claro que era melhor para nós se a Dilma tivesse, certo, implementado uma linha boa para burro, etc., acabado com o leilão de petróleo, acabado com uma opção de coisa, para esse troço todo aí, certo? Claro que era melhor para nós. Mas o fato dela ter recuado não é um sinal, necessariamente, claro que torna a luta mais complexa, torna a luta mais difícil, mas não é um sinal necessariamente que é um recuo geral histórico. Significa que, na medida que se aproxima, que as contradições se tornam mais agudas, e se aproxima a hora das coisas mudarem, acontecem essas coisas mesmo, entendeu? Isso é um sintoma de que tem gente que não consegue aguentar. Porque, afinal de contas, a luta nesse nível não consegue bancar. Então recua em determinado momento. Isso quer dizer, fundamentalmente, que outros vão ter que pegar a bandeira e ir em frente. Ir em frente, somente isso, entendeu? Então eu queria levantar esse negócio, por causa que geralmente é uma tendência. Eu diria, eu estou aqui falando principalmente de mim mesmo, porque de vez em quando eu fico um pouco desanimado. Quando acontece uma coisa dessa, fica um pouquinho... não tem motivo nenhum para isso, certo? Pelo contrário, na medida que as coisas avançam, ficam mais definidos os campos, certo? E é assim que se avança objetivamente. Não se avança em linha reta, tudo dando certo, criando toda coisa. Porque se fosse assim, a gente já estaria em outro mundo, não estaria precisando fazer reuniões como essa, certo? Então, certo? É assim, é a vida. Obrigado. Bem, pessoal, antes de passar para o debate, vou registrar e agradecer algumas presenças importantes que estão aqui. Então, o Guiraci Dantas, presidente da CNTB, Lindolfo, da diretoria da CNTB, Paulo Saboia, agradeço a presença. Está a Rosanita Campos, vice-presidente nacional do PPL, está o Miguel Manso, secretário de organização, Nelson Chaves, secretário de Relações Internacionais, alguns companheiros e companheiras da Juventude Pátria Livre, vou destacar dois, a Michele e o Gabriel, em nome deles eu me viro demais, queria agradecer a presença, né? Bem, vamos abrir agora para algumas poucas intervenções, perguntas ou intervenções
porque nós temos ainda a etapa lá da eleição da diretoria e começamos já atrasando um pouco no começo, a gente não vai poder dedicar mais muito tempo a essa etapa. Né? Então, eu sugiro o seguinte, no máximo 5 intervenções, 3 minutos cada uma, e depois o Altamiro e o Carlos Lopes respondem e passando imediatamente para a etapa seguinte, que é a eleição da diretoria.